Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo aqui do Corintianeiro. Hoje vamos falar sobre Transferban no Corinthians, tá, Fel? Agora o Transferban chegou e Timão está impedido de vender jogadores e também de contratar. Vamos falar também sobre Yuri Alberto, que sente fortes dores aí na região abdominal e está fora do Corinthians, tá, Fel? Vamos falar também sobre o mercado da bola. E agora, qual o planejamento do Corinthians aí com o Transferban no Timão, tá? Vou contar tudo para vocês nesse vídeo. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fel, já quero iniciar com o Yuri Alberto aqui, que é o mais curto, tá? Porque o Yuri Alberto sofreu aí grandes dores abdominais e precisou passar por uma cirurgia e está fora do Corinthians, tá, Fel? Não tem tempo para voltar. Acredito aí que não seja nada grave também, segundo as informações, mas até o presente momento não tem tempo aí para o nosso centroavante, ou nosso ponta, né, voltar aí para o time do Timão, tá? Em outras palavras, Corinthians vai enfrentar o Bahia no Brasileirão sem Yuri Alberto, sem Memphis, sem Carrillo. Já mais um desfalque aí para o nosso Coringão enfrentar o Bahia do Corinthians, que deixa a gente em dúvida, não é verdade? A gente faz um baita jogo contra o Palmeiras, depois faz um péssimo jogo contra o Juventude, então a gente não sabe o que esperar aí para este Corinthians e Bahia, principalmente a gente perdendo aí os nossos principais jogadores, assim como o Yuri Alberto agora, que sofreu aí essas dores abdominais e vai precisar se afastar do Timão por um tempo, tá, Fiel? Mas é a sorte do Corinthians, né, Fiel? Comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião. Agora, o assunto que mais interessa a nós aqui, que a gente tem que comentar, é o Transferban chegou, Fiel. Agora, o Corinthians paga ou não paga, não tem mais conversa. O Corinthians ainda tenta uma possível negociação com o Santos Laguna, mas eles não vão aceitar. Já é informação que estou trazendo para vocês. O Corinthians já tentou por 2 vezes dividir as parcelas. Ainda o Corinthians acredita que vai fazer o Santos Laguna ceder aí a proposta do Corinthians, porque se eles não ceder, o Corinthians pode ficar um bom tempo sem pagar eles, então eles não teriam o que fazer a não ser aceitar aí a proposta do Corinthians em dividir em algumas parcelas. Mas em outras palavras, o Santos Laguna está com a faca e o queijo na mão, porque é só eles só resistir às propostas do Corinthians, não aceitar, dizer não e pronto. O Corinthians é obrigado a pagar a parcela integral aí de 30 milhões de reais ou um pouco mais para o Santos Laguna para poder sair do Transferban. Fiel, um time no Transferban, ele fica totalmente paralisado. Ele não consegue vender, ele não consegue contratar. Se chegar amanhã uma proposta para o Breno Bidon, uma proposta altíssima, o Corinthians não pode vender porque ele está com o Transferban. Então o Corinthians tem que liquidar, tem que pagar essa dívida o mais rápido possível, tá, Fiel? Na minha humilde opinião, a única forma de um clube que está mal financeiramente, que não tem perspectiva de melhora financeiramente falando, principalmente aí nos próximos meses ou no próximo ano, né, Fiel? Porque a gente vem aí de uma crise política e uma crise financeira gigante. Então a única possibilidade do Corinthians pagar esse Transferban é aí com o adiantamento aí da LFU, com o adiantamento da Nike, com o adiantamento aí da patrocinadora Master, que se propôs a ajudar o Corinthians da melhor forma possível. Não há outra maneira do Corinthians pagar. Eu acho que agora o Corinthians tem suas dívidas, tem seus compromissos, mas tem que pegar esse dinheiro aí, ir lá e quitar aí esse Transferban para o Corinthians ficar livre no mercado. E não para por aí, tá, Fiel? A gente acha que acabou, mas não acabou não, porque logo mais vem Matias Rojas, que pode aí o Corinthians pegar um novo Transferban, e também o Rodrigo Garro, que tem parcelas atrasadas também. É o Corinthians aí ficando mais queimado ainda no mercado da bola como mal pagador e também aí com novas possibilidades de Transferban. Então o Osmar Stabile vai ter um trabalho muito duro pela frente para conseguir colocar o Corinthians de volta nos eixos, tá, Fel? O que nos resta como torcedor é confiar no trabalho do presidente que lá está, até porque ainda ele não deu nenhum motivo para que a gente pense ao contrário da sua administração. Porém, se você não gosta da administração do Osmar Stabile, eu respeito muito a sua opinião aqui no nosso canal, mas é a gente confiar agora no Osmar Stabile para que possa resolver esses problemas do Corinthians o mais rápido possível, para que o Corinthians volte aí no mercado pagando as suas dívidas certinho, para o Corinthians não ficar queimado, porque senão vai ser muito difícil o Corinthians ir lá e contratar, Fiel, porque o Corinthians realmente não é qualquer clube hoje que quer vender jogadores aí para o nosso timão, devido a todas essas coisas que estão acontecendo. Rodrigo Garro atrasado, Matias Rojas aí deu um pipinão lá, vai ter que pagar para Matias Rojas.
O Félix Torres aí, o Corinthians pagou pouquíssimas parcelas para quitar com o jogador, a maioria não foram pagas, então isso tudo o mercado da bola, os outros clubes ficam sabendo dessas informações e fica difícil realmente negociar com o Corinthians, tá? E o pior, como eu disse para vocês, se chega amanhã ou depois uma proposta bombástica aí pro Breno Bidon ou para outro jogador do Corinthians que compensa o Timão vender, infelizmente o Corinthians não vai poder vender porque está com o transfer ban até que o Corinthians pague. Se o Corinthians pagar, o transfer ban sai de forma automática, tá, fiel? E é aí que eu quero conversar com vocês aqui a respeito do mercado da bola, porque o Corinthians tinha alguns jogadores, pelo menos em conversa iniciada, igual o lateral do Sporting que foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians também já desistiu devido ao transfer ban que entrou agora. O Corinthians não vai ter como pagar de imediato essa dívida. O Corinthians também tinha algumas conversa com o zagueiro, conversa com o meio-campista, tá? Nada muito avançado, mas tinha aí, vamos dizer, especulações. O Corinthians estava monitorando esses jogadores. E já deu pra gente ver que com esse time do Corinthians, onde a gente não tem um banco de reserva eficiente, e sim alguns titulares, né, Fel? Podemos dizer, mesmo assim, os nossos 11 titulares não é uma equipe totalmente firme, uma equipe que mantém uma consistência jogando bem todos os jogos, sempre aí joga um jogo bem, depois joga outro jogo mal. O nosso preparo físico do nosso time também deixa muito a desejar. E aí que a gente precisa de contratação, aí que a gente precisa fortalecer e potencializar o nosso time, a gente não pode porque a gente aí está com o transfer ban. Então esse transfer ban veio realmente para prejudicar o Corinthians. Ah, corintianeiro, mas a gente não estava contratando mesmo. Mas o Corinthians estava de olho no mercado, Fiel, para trazer oportunidades de mercado. Porque deu para ver contra o Juventude e também em outros jogos que o Corinthians já teve aí o desprazer de jogar mal, que deu para ver que o Corinthians não tem um elenco hoje que você vai lá no Campeonato Brasileiro e vai brigar para se classificar para Libertadores ou vai brigar para ser campeão. O Corinthians tem que apostar nesses tiros rápidos de Copa, como Copa do Brasil, porque não tem mais condições hoje o Corinthians de disputar um brasileiro. Há quantos anos o Corinthians não disputa um Campeonato Brasileiro para ser campeão? Ou pelo menos para chegar ali entre os 5 primeiros? Faz muito e muito tempo. Então esse elenco do Corinthians hoje é um elenco que não chega na Libertadores e não chega na pré-Libertadores, tá, Fiel? Dificilmente vai acontecer como aconteceu com o Ramon Dias, do clube ir lá e ganhar 9 partidas seguidas. Dificilmente isso vai acontecer. O nosso elenco, ele é limitado, o nosso elenco é um elenco fraco e nós precisamos sim de reforço, mas agora a gente não pode contratar. Então, nós, pelo menos eu, torcedor, que acompanho o Corinthians aqui diariamente, espero que o Corinthians use esse adiantamento que vai vir da Nike aí para quitar essa dívida aí do transfer ban, porque senão o Corinthians vai ficar totalmente paralisado no mercado sem poder se movimentar, tanto para vender e quanto para contratar, tá, fiel? Mas também, se tirar o transfer ban e ir lá pagar, você quita o Félix Torres, aí você também já coloca o Félix Torres em negociação, já tenta recuperar o máximo de dinheiro que você perdeu num jogador que não conseguiu suprir as necessidades do Corinthians na área defensiva, então você vai aí também fazendo algum dinheiro por fora, né? Difícil achar um time hoje que vai pagar uma boa grana no Félix Torres, mas o Corinthians tem que tentar, porque realmente ele é um jogador que não deu certo no Timão, tá, fiel? Mas nem tudo está perdido, né, fiel? Mesmo aí com o transfer ban de Félix Torres, Matias Rojas vindo com dívida, Rodrigo Garro com parcelas atrasadas, Corinthians não tem muito dinheiro em caixa, aliás, quase não tem dinheiro em caixa, tá adiantando verbas para poder pagar algumas contas. Aí o Santos Laguna não aceita o Corinthians dividir essas parcelas. Realmente hoje pro Osmar Stabile aí tá uma bucha aí para ele conseguir tentar fazer o melhor para o Corinthians no meio dessa situação complicada que o Corinthians está passando. E aí o nosso desafogo, Fiel, se chama Copa do Brasil. O Corinthians tem que jogar a vida na Copa do Brasil, tanto é que você vai passando de fases, você vai aí arrecadando um bom dinheiro conforme você vai passando as fases, vindo para o clube, isso ajuda demais também. Corinthians ganhando a Copa do Brasil, você automaticamente está na Libertadores. Então o que restou para nós no ano, já que no Brasileiro não temos condições de pegar uma pré-Libertadores ou uma Libertadores, o que restou para nós aqui se chama Copa do Brasil e o Corinthians tem que abraçar aí com unhas e dentes para a gente conseguir alguma coisa e salvar o ano de alguma forma, tá, fiel? Então, só para resumir, na minha humilde opinião, e claro que se eu ficar sabendo de informações, eu trago aqui para vocês o mais rápido possível, se o Corinthians não pagar com o adiantamento da Nike e da LFU, se esse dinheiro já tiver comprometido, aí o Corinthians
eu não sei o que vai fazer para pagar essa grana aí de mais de 30 milhões de reais para sair do Transferban. Mas eu quero saber a opinião de vocês, como sempre, é de grande importância e de muita relevância aqui neste canal, tá, fiel? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever. Estou atrasado com alguns comentários, vou responder todos os comentários de vocês hoje e ainda hoje tem mais 2 vídeos para vocês, aqui no Corintianeiro e também no Corintianeiro 2.0. Certo, fiel? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!